2 Timóteo, capítulo 2, eu quero ler com você a partir do versículo 15. Aliás, só o versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Louvado seja Deus. Só até aí você pode se assentar. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Sabe, queridos, nós temos a preocupação aqui na Nova Jerusalém de fazer tudo da maneira correta. Eu entendo que sobre a vida do Elton está um chamado de Deus. O chamado, ele é muito maior, ele está acima de qualquer capacitação teológica. Eu conheço pastores que foram chamados por Deus, mas que não fizeram um seminário. De repente não tiveram a oportunidade de estudar, não tiveram a oportunidade de se aprofundar. Missionários, pessoas que foram consagrados no campo, que o seu seminário é o campo missionário. Eu conheço outros pastores que foram consagrados, mas não se submeteram ao exame teológico. Que talvez a sua denominação, a igreja que ele faz parte, não é uma igreja que exige isso dele. Aqui na Nova Jerusalém, e preste atenção, esse posicionamento não necessariamente seja um posicionamento bíblico, nós estamos fazendo o que está na Bíblia, ou que seja, né, algo que vai dizer se é ou se não é pastor. Não, é um direcionamento de Deus. Aqui na Nova Jerusalém, nós não consagramos ninguém sem antes submetê-lo a um exame teológico. Aqui na nossa igreja, há uma indicação clara para que o pastor, ele estude, para que ele tenha conhecimento da palavra, para que ele faça um seminário, né? Para que ele faça quantos cursos forem possíveis para conhecer mais da palavra do Senhor. E talvez esse direcionamento tenha tudo a ver com o que está escrito aqui em 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Porque, às vezes, alguns obreiros têm dificuldade de debater. Alguns obreiros têm dificuldade de se posicionar. Alguns obreiros se envergonham, são intimidados, porque não fizeram a sua parte. Alguns até não tiveram oportunidade, é uma questão de oportunidade. Outros não foi uma questão de oportunidade, foi uma questão mesmo de foco. Não fizeram. Pastor, mas há um decreto sobre essas pessoas de que elas serão envergonhadas? Não há. Mas em qualquer profissão, irmãos, e eu não estou dizendo que o ministério pastoral é uma profissão, entenda bem, é só um paralelo. Em qualquer profissão, você vai ser respeitado pelo que você estudou. Você vai ser respeitado pelo acúmulo de experiência. Você vai ser respeitado pela bagagem. Porque quando você é raso nas informações, você vai ser raso no posicionamento. Você vai ter do que se envergonhar, e você não só vai ter do que se envergonhar, como as pessoas vão, de verdade, te subjugar, vão se posicionar com uma autoridade sobre a tua vida. Na verdade, não deveria ser assim. Além do exame teológico, né, não só o pastor Elton, mas qualquer um outro candidato ao ministério da palavra, a gente também o submete a um exame eclesiástico, para ele entender como é que funciona a igreja. O pastor tem que saber, não é só o pastor da igreja que tem que saber, qualquer pastor auxiliar precisa saber como é que a igreja funciona, como é que se dá as entradas e as saídas de membros, se a nossa ceia é restrita, se é ultra restrita, ele tem que saber, porque há uma ordem, e essa ordem precisa ser cumprida, para não ter do que se envergonhar, para não ser uma pessoa que não vai ter como responder. É óbvio que nenhum pastor, inclusive eu, é obrigado a responder todas as perguntas.
Vai ter hora que a gente vai dizer assim, eu vou estudar e te respondo. Eu vou orar e te respondo. Mas não saber nada, não conhecer de nada. Então, talvez por conta dessa preocupação, Deus tenha me levado a esse texto. Paulo escrevendo a Timóteo e o posicionando, e o colocando, sabe, da maneira correta diante das pessoas. Sem dúvida nenhuma, Timóteo é uma das maiores referências que a gente tem de obreiro, de pastor, de servo de Deus, não só no Antigo Testamento, não só no Novo Testamento, mas em toda a Bíblia. Existe referência a Timóteo, lógico, nas duas cartas escritas por Paulo para ele, 1 Timóteo e 2 Timóteo, mas também Atos dos Apóstolos fala acerca de Timóteo, Coríntios fala acerca de Timóteo, Tessalonicenses fala também acerca de Timóteo, porque ele de fato foi uma figura relevante dentro de um contexto bíblico. Timóteo era pastor de Éfeso, de uma grande igreja, de uma igreja respeitada, foi colocada por Paulo, ele foi colocado por Paulo ali. A Bíblia não é clara sobre a cidade de Timóteo, aonde ele nasceu de verdade, né? Listra ou Derbe, mas mais provável que ele tenha nascido em Listra, e ele deve ter aceitado a Jesus junto com sua avó, junto com a sua mãe, porque a Bíblia diz que tanto mãe de Timóteo quanto vó de Timóteo eram tementes a Deus, e ele provavelmente deve ter aceitado a Jesus na primeira passagem missionária de Paulo por lá. Quando Paulo passa lá pregando, talvez Timóteo, sua mãe e sua avó tenham aceitado a Jesus ali naquele momento. O fato é que Paulo passa por lá, deixa uma semente, e depois de um tempo Paulo volta. E nessa segunda passagem de Paulo então chama Timóteo e diz, vem comigo. Paulo vê em Timóteo, sabe, algo bom. Paulo vê em Timóteo firmeza. Paulo vê em Timóteo a graça de Deus. Presta atenção, queridos, tem gente que não consegue entender o tempo do Senhor. Tem gente que é muito ansioso, tem até a bênção de Deus. Eu poderia citar nomes aqui, de algumas pessoas que têm a bênção de Deus, têm até um chamado, mas que até hoje estão correndo atrás do vento, porque são ansiosos, porque não conseguem entender que tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento. Eu fico imaginando que o menino Timóteo, de repente, no primeiro contato com Paulo, já deve ter, sabe, admirado demais o apóstolo. Nós estamos falando de um homem cheio de Deus. Nós estamos falando de um dos pastores principais da igreja primitiva, né? Se não foi o pastor principal, a gente tinha Pedro, né? E o colégio apostólico que vem com Pedro, no momento em que Jesus é assunto aos céus. Mas paralelo a isso, a gente tem Paulo, que é levantado como o maior pregador do evangelho, o maior missionário. Um homem que faz um barulho extraordinário naquele tempo. Aí você imagina Timóteo, de repente, tendo acesso a Paulo. Só que na primeira viagem nada acontece. Porque pode até ter acontecido o chamado ali, mas entre o chamado e, de fato, Deus te dá um momento para assumir, tem uma ponte chamada tempo. E é tempo de preparo, é tempo de Deus forjar nosso caráter. Nós precisamos hoje aproveitar dessa oportunidade em que alguém vai ser separado ao ministério da palavra para entender um pouco sobre responsabilidade. Olha para o teu irmão e diga assim, Deus quer fazer, mas a terra precisa estar preparada. O fato é que na segunda passagem de Paulo, pela região onde morava Timóteo, Deus então ministra ao coração do apóstolo Paulo, e Paulo resolve levá-lo junto. Vem embora, Timóteo, vem comigo. E ali começa uma comunhão, uma aliança extraordinária, que vai fazer algo tremendo no reino espiritual. Irmãos, a gente não pode perder a oportunidade de estar perto de gente de Deus. A gente não pode perder a oportunidade de fazer um seminário vivo do lado de alguém que pode nos discipular, do lado de alguém que pode nos esclarecer. É impressionante como eu vejo pessoas perdendo essa oportunidade. Tem a faca e o queijo na mão, de aprender, de ser ministrado, de ser direcionado, mas vem um probleminha, vem uma situação, não senta para resolver, vai embora.
sai debaixo da nuvem, se distancia. Aí eu ouso dizer, dá uma olhada para dentro da sua casa e veja se a tua casa está do jeito que deveria estar. Dá uma olhada para a tua família e veja se a tua família está do jeito que deveria estar. Porque talvez em algum momento houve um corte, uma ruptura, numa ministração. Por que você não aceitou? Por que você não compactuou? Irmãos, a Bíblia fala que Timóteo, ele deixa tudo e vai embora. Paulo está me chamando, eu vou. É o meu seminário. É a minha oportunidade. Eu estava estudando um pouquinho sobre isso. E eu tentei chegar no momento exato em que Paulo escreve para Timóteo. Tentando montar uma cronologia, né? Paulo passa por Derbe, Listra, né? E aí Timóteo aceita Jesus e tal, mas nada acontece. Num segundo momento, Paulo passa de novo, e aí Paulo chama Timóteo, e Timóteo aceita, e vai junto com Paulo. E aí, mais à frente, Paulo envia Timóteo para Éfeso. Existem alguns teólogos que dizem que Timóteo chegou a ser o primeiro bispo da igreja de Éfeso. Mas, sem dúvida nenhuma, ele alcançou um lugar de destaque nessa cidade, ele alcançou um lugar de destaque dentro dessa igreja. E aí, Paulo, já afastado de Timóteo, escreve 2 cartas para Timóteo. Né? Timóteo está estabelecido lá em Éfeso e Paulo escreve, era maneira, não tinha telefone, não tinha WhatsApp. Então, cartas escritas para ministrar o coração do seu filho na fé. E a segunda carta de Paulo a Timóteo é a última carta escrita por Paulo. Paulo escreve aos Coríntios, aos Romanos, várias cartas. A última carta escrita por Paulo é a carta escrita a Timóteo. Segundo Timóteo, ele escreve Timóteo, segunda carta a Timóteo, e um tempo depois ele vem e morre. E aí, quando eu estava meditando um pouquinho nessa passagem, e meditando em algumas coisas também, em alguns livros e tal, eu cheguei a uma informação, que não é uma informação bíblica, é uma informação extra-bíblica, mas ela vale pelo menos uma análise, um pensamento, de que Paulo, ele teria desenvolvido uma 4ª viagem que não está escrito na Bíblia. E essa 4ª viagem teria sido feita no momento em que ele estava preso em Roma, na verdade, dividindo a sua prisão em Roma em 2 partes. No final do livro de Atos dos Apóstolos, e é o que a Bíblia nos mostra Paulo sendo preso em Roma, mas uma prisão domiciliar. Ele vai para Roma, e o final da história de Paulo, segundo a palavra do Senhor, se dá em Roma, numa prisão domiciliar. A Bíblia não fala o momento que Paulo morre, mas não fala nada depois disso. Só nos fala sobre Paulo preso num lugar onde ele poderia receber pessoas, num lugar onde ele era vigiado, a guarda estava na porta dele, ele não tinha o direito de ir e vir, mas ao mesmo tempo era na sua casa. Trazendo para os dias de hoje, era uma prisão domiciliar, era o que Paulo tinha ali. E aí, se Paulo escreve a segunda carta a Timóteo perto da sua morte, ele teria escrito dessa prisão domiciliar. A informação extra-bíblica que a gente tem é que, depois de um tempo de prisão domiciliar, Paulo teria a autorização de viajar e fazer e cumprir a sua 4ª viagem missionária. E aí, depois dessa 4ª viagem missionária, inclusive tendo alcançado a Espanha, que era um desejo, o próprio livro de Atos dos Apóstolos nos mostra, era um desejo que Paulo tinha. Depois dessa 4ª viagem missionária, Paulo retornaria para Roma, e aí ele voltaria preso para Roma, e não mais numa prisão domiciliar, mas preso como qualquer um outro preso. Isso que eu estou te falando é uma informação extra-bíblica, ok? Segundo essa informação, Paulo teria sofrido demais nos últimos anos da sua prisão. Teria sofrido muito até a sua morte. Nesse momento de muito sofrimento é que ele teria escrito para Timóteo a sua segunda carta. De qualquer maneira, sendo numa prisão domiciliar um pouquinho mais leve, ou sendo numa prisão de verdade, uma prisão um pouquinho mais pesada e sofrendo, torturas e tal, diante da obra desenvolvida por Timóteo e diante do tempo de obra, diante da sua idade, me parece que Paulo estava totalmente desobrigado a escrever para Timóteo. Paulo já tinha ensinado Timóteo, Timóteo já tinha viajado com Paulo, uma primeira carta já tinha sido escrita para Timóteo.
Me parece que Paulo podia muito bem esperar o tempo da morte. Só que Paulo, me desculpe o termo, de repente não é o que se encaixa melhor, mas é o que me vem à mente. Parece que Paulo não sossega. Sabe, no momento que ele podia, descansa. Não, mas está queimando aqui ainda. Descansa, não, mas eu ainda tenho uma palavra para liberar. Eu ainda tenho uma informação. E sabe, queridos, para mim é muito nítido o posicionamento do apóstolo Paulo. Ele entende assim, quem é o pastor é Timóteo. E eu não vou lá para tentar impedir, Timóteo de ser o pastor, mas eu posso escrever, aconselhá-lo, ajudá-lo, fortalecê-lo. Quando eu entendo a profecia de Joel, quando ele diz que nos últimos dias o Espírito será derramado sobre toda a carne, fazendo uma inversão, porque Joel diz assim, os jovens terão visão, e os velhos sonharão. Eu percebo isso, sabe, alguém que mesmo com uma idade avançada e desobrigado de algumas responsabilidades, não consegue tirar a mão do arado, se adapta àquele novo tempo, mas continua investindo. Alguém está entendendo? Eu estou sendo claro? Essa palavra, como eu disse, é para nós, pastores, essa palavra é para a igreja. Porque às vezes a gente olha para trás e a gente acha que já fez alguma coisa e acaba se sentindo desobrigado de continuar fazendo. Eu costumo dizer que o maior inimigo de um novo sucesso é um sucesso antigo, que você se debruça nele e você acha que você não precisa renovar, que você não precisa deixar Deus te usar. Repita comigo assim, o segredo da multiplicação está na não retenção. Olha para o teu irmão e diga assim, quanto mais liberal você for, mais você vai multiplicar. Para você não achar que o que eu estou falando é da minha cabeça, aquele que está com a Bíblia aberta pode acompanhar comigo. 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, a gente leu o verso 15. No verso 2 está escrito o seguinte, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Em outras palavras, o que Paulo está falando para Timóteo é o seguinte, assim, eu nunca retive. O que eu aprendi, eu sempre te ensinei. Então não retenha você também. O que você aprendeu, ensine a outros. Sabe o que é isso, irmão? Isso é divisão. Porque no reino espiritual só tem multiplicação se antes tiver divisão. E eu tenho embasamento bíblico para isso, porque a palavra de Deus nos mostra que mais de 5.000 homens foram alimentados a partir de 5 pães e 2 peixinhos. Primeiro alguém entrega, depois o Senhor divide, para depois vir a multiplicação. Paulo, ele entendia isso, então Paulo não podia reter de jeito nenhum a bênção. Se tem um negócio que me incomoda no meio gospel, entre cantores e pastores, são pessoas que querem, guardar uma informação só para ele, gente que quer ter um contato só para ele, é um absurdo isso. É como se de repente eu chamasse um pastor para pregar e fosse uma bênção, e aí o pastor da igreja do lado falasse assim, poxa, o pastor tal foi na tua igreja? Foi bênção, foi, será que você pode me dar o contato para ele vir? Vou ver. Eu, vou dividir o meu contato? Você acha isso um absurdo? Mas infelizmente isso acontece. Isso acontece, porque as pessoas não estão entendendo o segredo da multiplicação, e elas querem multiplicar retendo, quando na verdade, pastor, ele não multiplica retendo, pastor multiplica entregando. Uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor é que pastor, ele não está na frente da igreja, o pastor está à frente da igreja, porque quando eu estou na frente, eu sou impedimento, sabe? Eu quero atravessar a rua, mas aquela pessoa está na minha frente. Pastor não é impedimento para ninguém, pastor está à frente, eu quero atravessar a rua, e que bom que tem aquela pessoa na minha frente, porque aquela pessoa está me orientando, ela está abrindo o caminho, isso é estar à frente. Crente não precisa estar na frente de ninguém, crente precisa estar à frente. Nós fomos chamados para multiplicar, nós fomos chamados para abençoar pessoas, nós fomos chamados para dividir, nós fomos chamados para fazer com que o mundo à nossa volta floresça. Há uma responsabilidade sobre a tua vida, não deixe para trás aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Paulo estava totalmente desobrigado, sendo numa prisão domiciliar, ou sendo numa prisão terrível, seja como for, ele não precisava escrever para Timóteo.
Mas, sabe, aquela história, não, eu preciso escrever porque a obra não pode parar. Tem gente que acha, sabe, Alton, tem pastor que acha que a obra é dele, mas a obra não é dele, a obra é de Deus, e se a obra é de Deus, não pode parar. Eu começo, a perceber, não é mais comigo, eu não tenho mais as forças, eu não tenho mais o ânimo, eu não tenho nada, mas tem uma palavra aqui queimando no meu coração, então você, é igual jogador de futebol. Um bom jogador de futebol é aquele que sabe a hora de parar, e aí ele não para e vai para a praia, ele para e se torna o quê? Treinador. Porque ele pega toda a informação e joga em cima de um jovem, e diz assim, você vai ser muito maior do que eu, você vai chegar onde eu não consegui chegar. Você está entendendo? Deus hoje, Ele está te dando a oportunidade de jogar, então jogue, dê o seu melhor. Mas quando você não tiver mais força para jogar, a obra não para. Aí você começa a treinar pessoas. Paulo fez isso. A segunda viagem missionária de Paulo, ele passa por Listra, por Derbe, e aí ele olha para Timóteo, ele vê em Timóteo, sabe, todos os requisitos para seguir ele. Então diz, vem Timóteo, vem comigo. Mas aí me chama a atenção, não precisa abrir não, só para a gente ganhar tempo. Atos capítulo 16, verso 1 diz assim, e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que ele fosse com ele, e tomando o circuncidou. Escute, se tinha alguém que não dava a menor importância para a circuncisão, esse alguém era Paulo. Porque a igreja primitiva, ela tinha uma vertente muito estabelecida segundo a lei judaica. E Paulo, ele se levanta para dizer assim, se o Espírito se manifestava na lei, que dirá na graça? Paulo diz, vocês estão presos à circuncisão, vocês estão presos a uma marca da lei, quando na verdade hoje vocês têm liberdade em Cristo Jesus, a graça dá isso para vocês. Para os desavisados, aqueles que não gostam muito de escola bíblica dominical, só para você entender, período da lei, na época de Moisés, veio uma ordem de Deus, não só na época de Moisés, na época do Pentateuco, vem uma ordem de Deus, para que o menino aos 8 anos de idade fosse circuncisado. Era uma operação de fimose, era uma marca externa na vida de um menino, de um homem, para dizer que ele era judeu, para que todo mundo soubesse que ele era pertencente daquele povo. Era segundo a lei, e foi assim, até que veio Cristo. Cristo não veio para destruir a lei, mas veio para dar entendimento para a lei. Hoje, por exemplo, nós nos batizamos, não deixa de ser uma circuncisão. É quando a gente exterioriza o nosso compromisso com Deus, é quando a gente grita para todo mundo, para que todo mundo saiba que nós somos crentes. Porque enquanto a gente fica visitando a igreja, sabe, a gente é frequentador, mas quando a gente se batiza, a gente se torna membro. Então, é como se Cristo dissesse assim, não precisa essa marca no corpo, o batismo vai ser essa marca. Testemunho vai ser essa marca. E Paulo entende isso, e Paulo prega sobre isso o tempo todo. E Paulo fala assim, não precisa esse negócio de circuncisar, não, é postura, é posicionamento diante de Deus. Só que quando ele chama Timóteo, ele age diferente. E aí, irmãos, pode ser por dedução lógica, mas no meu caso eu fechei os olhos e perguntei, Senhor, por quê? E ele me disse, porque a quem muito se dá, muito se requer. Tem gente que vem, entra no gabinete e pergunta, pastor, por que eu não posso me tatuar? Ô pastor, por que eu não posso pintar o meu cabelo de verde? Ô pastor, por que eu não posso botar um alargador na minha orelha para ficar um buracão assim para todo mundo ver do outro lado? Aí eu digo assim, você quer parecer com quem? A tatuagem te faz parecido com um crente? O alargador te faz parecido com Cristo? O cabelo pintado te faz parecido com o teu pastor? Porque você tem que saber qual tribo você quer representar. Você tem que saber quem você é. Mas aí quer me convencer a ser o que você é? Não. Eu não tento convencer a Jesus a ser o que eu sou. Eu é que tenho que ser parecido com Ele. Pastor, mas eu sou obrigado? Não, obrigado você não é.
Mas eu preciso que você entenda, quem muito se dá, muito se requer. Porque você mesmo, na hora de abaixar a cabeça e deixar alguém botar a mão, não abaixa a cabeça para qualquer um. Você está entendendo? Então Paulo diz assim, Timóteo, é o seguinte, de um modo geral eu acho até desnecessário, mas no teu caso, tua mãe é judia, teu pai é grego. E você é garoto, e eu estou vendo lá na frente que você vai ter que assumir uma igreja de muita gente idosa. Então você tem que ser diferente, camarada. Contigo o tratamento vai ser um pouquinho diferente. E eu fico imaginando, sabe, que no primeiro Timóteo poderia dizer assim, no primeiro momento Timóteo poderia dizer, pô, isso é injusto, o meu tratamento vai ser diferente dos outros, mas talvez no segundo momento, cheio da unção de Deus, ele pode dizer, glória a Deus que o meu tratamento é diferente. Porque isso significa que eu vou chegar onde a maioria não chega. Sabe, queridos, existem alguns sacrifícios e algumas restrições que Deus exige de nós, por conta de um propósito determinado por Ele, para a tua vida, em particular. Sabe o voto de Nazireu? Está aqui, Senhor, Sansão, vai ser cheio do meu espírito. Ele vai matar pessoas com um sopro, mas não passa a navalha na cabeça dele. Mas pode passar a navalha na cabeça de todo mundo. Mas ele é diferente. Hoje, nesse dia, Deus está dando a gente a opção de ser mais um ou de ser diferente. E isso tem que nascer aqui dentro, irmão. Vem uma palavra de Deus, a partir de uma liderança constituída, mas aplicada aqui dentro. Aqui dentro. A gente é músico. Às vezes, para a gente ouvir uma música do mundo como uma referência, é uma desculpa perfeita. Perfeito. Porque você tem grandes músicos no meio secular, existem canções, não, isso aqui não mata a minha fé, que não sei o que. Mas se de repente Deus falar com você e diz assim, eu não quero mais que você ouça. Mas é a referência. Agora eu vou entender que a minha referência é só do céu. Vai ter muita gente que vai te julgar, vai ter muita gente, aí, bobão aí, agora ele é o crente demais, agora ele é o, não sei o que, Eu trabalho com música, irmão, agora não, mas durante muito tempo trabalhei com música. E às vezes tinha um negócio, vamos fazer um churrasco, vamos nos reunir e vamos tocar uma música, e só não tinha um louvor, irmão. Vai lá, não vou não. Vai lá, não vou não. Pergunta assim, pastor, você julgava eles? Não, eu julgava não poder estar ali. Por quê? Porque não é o meu chamado. Porque não é o que me marca. Porque não é o que me motiva. Mas ele pode, irmão, tudo me é lícito. Poder pode. Mas aonde você vai querer chegar? Eu sei que essa palavra de confronto mais afasta do que atrai. Eu sei que existem igrejas que estão abarrotadas e crescendo, porque a palavra é só para massagear ego. Mas eu aprendi aqui na Nova Jerusalém, com o meu pai, com o meu pastor, que eu não devo pregar aquilo que você quer ouvir, eu tenho que pregar aquilo que você precisa ouvir. Não negocie! Não negocie! A gente tem que controlar nossas amizades. Rapaz, eu em outubro desse ano, eu fiz 18 anos de ministério. Ano passado eu tinha 44 menos 18, quem é bom de matemática aí, rapidinho. 36? 26? A gente se casou, eu tinha 24 então. Eu me casei com 24 e fui consagrado a pastor com 26 anos. 26 anos. Eu era um garoto. Era um garoto. Mas eu me lembro como se fosse hoje um dia eu atravessando a rua, já consagrado a pastor, os meninos da banda, não eram vocês ainda não, era Levi, era outra turma. Os meninos da banda foram e me gritaram, que não sei o quê, me chamando pelo apelido. Nem lembro qual era o apelido. E eu respondi. Depois que eu respondi, que eu virei, bati de frente com o apóstolo Paulo. Sabe o Timóteo, o garoto? Valeu, que não sei o que. Bum, bati de cara com meu pai. Meu pai olhou para mim. Até quando você vai deixar chamarem você pelo apelido? Aí eu olhei. E de repente alguém vai dizer assim, 26 anos.
Então não sobe o púlpito para pregar. Então não pega microfone para cantar. Então fica sentado no meio de todo mundo. Fica assistindo pela internet. Mas a quem muito se dá, muito se requer. Eu tive que chegar para eles e falar assim, olha, não leva a mal não. Mas me chama de pastor Samuel. Sabe, numa outra passagem, Paulo escreve a Timóteo, porque Timóteo estava sendo meio que intimidado pelos mais velhos, e ele diz assim, não deixe ninguém desprezar a tua pouca idade. Antes, em tudo, seja o exemplo dos fiéis, na pureza, no trato e no procedimento. Tem gente que quer pregar, quer que todo mundo ouça, mas não quer ser exemplo. O que você fala, com quem você anda, o que você veste, como você se comporta, é que vai determinar o exemplo que você quer dar para as pessoas. Chega de sermos permissivos. Eu preciso que a igreja entenda uma coisa. Deixa eu falar algo como pastor. Algo que Deus tem pautado meu ministério. Eu não vou dar oportunidade para que depois você me dê disponibilidade. Porque eu não vou prender ninguém dando oportunidade. Mas a partir do momento que você me entregar disponibilidade, aí então eu posso me submeter a Deus para te dar a oportunidade. Porque tem gente que quer pressionar pastor, para dizer assim, não, pastor, isso, mas eu não vejo. E quando eu falo de disponibilidade, irmão, eu falo de disponibilidade em todas as áreas. É disponibilidade de frequência, disponibilidade de honra, disponibilidade de respeito, em todas as áreas. Não entrega essa disponibilidade, mas quer a oportunidade. E para mim, seria fácil, eu vou dar a oportunidade que eu ganho ele. Só que isso é negociar. Porque você não tem que vir pelo que você tem que fazer. Você tem que vir porque você ama a Deus. O caminho é inverso, você faz porque você está aqui. Você está entendendo? Então Paulo dá um choque de ordem em Timóteo. Timóteo, é o seguinte, contigo o negócio é diferente. Cobrança maior, você vai chegar em lugares mais altos, mas contigo o posicionamento é diferente. Tem hora que o filho não entende a visão do pai. Eu muitas das vezes não entendi a visão do pai, mas mesmo assim sempre obedeci, mesmo sem entender. Porque quando o pai fala para tu fazer, agora quando o pai fala para você não fazer e você faz, sabe a frase que você vai ouvir no final? Eu te avisei. O final vai ser essa, eu falei para você. Eu, enquanto filho, diversas vezes fiz para pagar para ver. Eu já voltava sabendo o que eu ia ouvir. Eu te falei para você não fazer. Quem quer ser um bom líder, precisa aprender a ser um bom liderado. Simples assim. Eu vou terminar a palavra, mas a Bíblia mostra que Timóteo, ele sofria com alguns problemas de saúde. Ele tinha problemas intestinais. Eu não sei se era uma úlcera, se era uma gastrite, se era... Ele tinha problemas assim. E em uma das cartas, Paulo escreve para Timóteo, ele diz assim, não beba só água não, de vez em quando, beba um pouquinho de vinho por causa dos teus problemas de saúde. Desliguei. Vou terminar. Antes que você pense besteira, é óbvio que o apóstolo Paulo não está liberando o uso de bebida alcoólica. Óbvio. Porque o próprio Paulo, quando escreve aos Efésios, ele fala assim, e não vos embriagueis com vinho que gera contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas não tenho nem tempo, não vou nem entrar nesse mérito. Me ajuda a ministrar, olha para o teu irmão e diga assim, não pode beber. Simples assim. Aliás, para melhorar, para ficar bem pessoal, diga para o seu irmão, aqui, na Nova Jerusalém, não pode beber. Se alguém está me ouvindo na internet e está com essa dúvida, pronto, está tirada essa dúvida. Entrar no gabinete, mas eu quero saber se pode beber. Água pode, suco de laranja pode, cerveja não pode.
Vinho não pode. Ah, mas fulano, ciclano, bebê. Problema de fulano, problema de ciclano. Aqui nós temos um combinado com Deus. O Espírito Santo ministrou isso segundo a palavra, que não é para fazer e a gente não negocia. Não pode, acabou. É abismo que chama outro abismo, que chama outro abismo. Pastor, eu bebi, não sabia. Agora está sabendo. Agora está sabendo. Então, Paulo não está dizendo para Timóteo, ó, toma umas e outras de vez em quando. Não. Paulo está dizendo assim, ó, não bebe só água não, bebe um pouco de vinho. Sabe por quê? Porque vinho era remédio. Eu preciso terminar essa mensagem te fazendo entender que o apóstolo Paulo, no alto da sua intimidade com Deus, porque eu vou falar, o homem era tão íntimo de Deus, que diz a Bíblia, que Deus fazia através da vida dele sinais e maravilhas, ao ponto de pessoas pegarem pedaço da sua roupa, lenço, e levar até o doente que estava distante, e encostar esse tecido no doente, e o doente era curado. Então presta atenção, você acha que Paulo não tinha fé que Deus podia curar Timóteo? Lógico que tinha. Mas Paulo não diz para Timóteo assim, olha, receba a tua cura aí. Paulo diz assim, Timóteo, toma remédio, cara. Se cuida, Timóteo. Sabe por quê? Porque toda a atuação do Espírito não anula a nossa razão. Guarda isso no teu coração, pastor. Você pode ser cheio do Espírito Santo, mas toda a atuação do Espírito Santo jamais vai anular a razão. Comprou, pagou. Honestidade. Pastor tem que ser bom cidadão. É exigido. Crente tem que ser bom cidadão. Camarada não se cuida, o camarada não respeita a esposa, o camarada não ama os filhos, o camarada não paga as contas em dia, o camarada não vota, ele não exerce o seu papel enquanto cidadão. Sabe, eu sou do céu. Vai ler a Bíblia. Porque na Bíblia você vai ver que muitas vezes, esses dias, eu não sei se o rapaz está aqui, ele veio aqui para fazer um gabinete comigo, e ele queria tomar algumas decisões e tal, né? Mas eu acho que ele esperava que Deus fosse revelar para mim. E ele começou a falar, e eu ouvi Deus. Só que o que Deus falou não tinha nada a ver com o que ele queria ouvir. Eu ouvi Deus, e eu disse para ele assim, ó, presta atenção, você precisa desenvolver no Senhor hoje uma proatividade. Você precisa ser mais firme nas suas decisões, porque você está jogando tudo para Deus. Sabe, às vezes a gente vem debaixo de um suposto temor, não estou falando que é o caso dele, estou generalizando, a gente vem debaixo de um suposto temor, eu temo ao Senhor, então se Deus falar eu vou fazer, ok, beleza, só que tem coisas que Deus não precisa falar, irmão. Tem coisa que é decisão sua. Ah, pastor, será que o senhor pode orar? Porque eu me casei, eu estou morando 5 anos com a minha mãe, eu quero saber se está na hora de eu sair. Ele não falou isso não, estou dando um exemplo aqui. Pastor, será que o senhor pode orar? É porque eu já tenho uma casa pronta, que não sei o que e tal, e a gente está namorando há 15 anos, eu quero saber se chegou a hora de casar. Vai tomar remédio. Está com dor? Vai tomar remédio. Deus ainda não curou? Você ora, você clama ao Senhor, mas Deus não curou? Toma remédio. E vem para a igreja. Sabe, o que Paulo está dizendo assim, Paulo, ó, Timóteo, toma cuidado com isso, que daqui a pouco você vai dar desculpa para não ir para o culto. Vai se cuidar. Se organize. Monte seu tempo. Eu amo Eclesiastes. É um dos livros que mais fala o meu coração. Não tem reteté, não tem caindo no fogo, não tem um rei sábio, eu vou usar uma gíria, dando o papo. E aí eu amo a passagem que ele diz assim, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Se perguntar, 10 pessoas que lê, vai interpretar assim, não, está falando de dízimo e oferta, sei lá, está falando de pegar o que você tem, entregar na mão do Senhor, porque depois de muito tempo, você vai ter um retorno, tá, até existe um princípio bíblico, quando eu entrego, depois eu alcanço em Deus, ok, mas o que Salomão está falando não tem nada a ver com isso.
Salomão está dizendo assim: pega o teu dinheiro e invista na compra e venda de cereais através do comércio marítimo, lança o teu pão sobre as águas, porque isso dá dinheiro. Mas o cara é tão espiritual que ele não entende as coisas que a razão trazem para nós. Nós somos de uma igreja em renovação espiritual, mas que entende que o que é certo é certo. O que Deus tem que fazer, Ele vai fazer. O que é para a gente fazer, eu não posso te enganar, mas sobretudo eu quero profetizar que você não vai ser enganado pelos outros. Porque tem gente, meu Deus do céu, massa de manobra. Alguém grita, deixa o menino rodar, roda, bum. E tu pergunta, por que tu rodou? Não sei, só sei que eu estou tonto. Irmão, eu amo o mover do Espírito, amo o mover do Espírito. Só que eu preciso que você entenda que você está nesse mundo e existem coisas para serem construídas com ordem e decência. Essa palavra é uma palavra de alinhamento pastoral para o pastor Elton, é uma palavra de alinhamento para a igreja. Entenda que você foi colocado por Deus estrategicamente nesse mundo, com uma inteligência que vem do céu para fazer a diferença. Vamos ficar de pé.